Graça e paz, meus amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão conosco neste projeto, Deus os abençoe. E hoje nós vamos finalizar o livro de Josué, primeiro livro histórico, contendo 24 capítulos, e nós vamos ver sobre Josué desafiando o povo a servir a Deus nesses capítulos, onde no final da sua vida, Josué reúne o povo em Siquém, os desafia a escolherem servir a Deus. Ele declara sua lealdade a Deus e morre, sendo sepultado em Timnat-Sera. Então nós vamos fazer essa leitura, porque amanhã nós vamos começar Juízes, O livro de Juízes, segundo livro histórico. No capítulo 22 diz: Josué abençoa e manda para suas casas as duas meia-tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia-tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos a vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia-tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão, para o ocidente. E enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou, e falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata, com ouro e com metal e com ferro, e com muitíssimas vestes, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. Vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, e a minha tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a minha tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor e edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos,
pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar aos nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben, filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor, e agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben, dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel. E trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Capítulo 23, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho, e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz
cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as impelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós ninguém ficou em pé diante de vós até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tenho dito, porquanto guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Capítulo 24, Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente dele, Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da lei do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão.
E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os fariseus, e os cananeus e os heteus, e os girgarzeus e os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vos escolheste o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia, como o povo lhe pôs por estatuto e direito em Siquém, a pedra do testemunho. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Glória a Deus. Finalizamos então o livro de Josué, o primeiro livro histórico. São 12 livros históricos, e esse é o primeiro livro que nós finalizamos, e nós vamos amanhã, em nome de Jesus, se Deus permitir, entrarmos em Juízes, o segundo livro histórico, contendo 21 capítulos, escrito por volta de 1050 a.C., onde seu autor é Samuel. Samuel foi um dos juízes, o último dos juízes, e foi o único que foi profeta, sacerdote e juiz. Ele foi o único que teve esses três
trabalhos em suas mãos, né? O de ser, né, profeta, sacerdote e juiz, né? Então, nós vamos ver que foram 13 juízes levantados pelo Senhor diante daquilo que o povo de Israel cometeu, né? Nós vamos ver que havia um ciclo, né? Era uma coisa cíclica de apostasia, opressão e libertação de Israel, né? Então, após a morte de Josué, líderes chamados juízes emergem para salvar Israel de seus inimigos, né? Então, nós vamos ver tudo isso a partir de amanhã, né? E se Deus permitir, estaremos aqui novamente para fazer então a leitura de 4 capítulos, capítulo 1, 2, 3 e 4 de Juízes, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta bênção e vitória. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai querido, Deus amado, Deus que é digno de toda honra e de toda glória, que tudo vê, que tudo sabe e que está em todos os lugares, Pai. O Senhor é um Deus que procura verdadeiros adoradores, Senhor, que te adorem em espírito e em verdade, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, em quem nós temos uma viva esperança de novos céus e uma nova terra, onde nestes a tua justiça, o teu amor há de imperar, meu Pai. Em nome de Jesus, continua no controle das nossas vidas, que o Senhor conclua a tua obra em nós, salvífica, regeneradora, de cura, de libertação, que o Deus Espírito Santo possa nos adornar, nos preparar, nos embelezar, para irmos morar no céu, meu Pai, a nova Jerusalém, que está preparada para todo aquele que vencer, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas, diante de todo mal, malignidade, poderes das trevas, línguas peçonhentas, olhares altaneiros, Senhor, diante daqueles que se levantam sem causa, sem motivo, sem razão contra as nossas vidas, diante daqueles que não querem o nosso bem, a nossa bênção e a nossa vitória, meu Pai, e até mesmo desejam a nossa morte, Senhor, que o Senhor possa se levantar poderosamente, Senhor, meu Deus, nos guardando, nos protegendo, nos defendendo de todo o poder do mal e das trevas, assim como o Senhor, meu Deus, guardou o teu povo por todo o caminho a qual eles percorreram desde a saída do Egito, Senhor, assim como o Senhor os livrou dos seus inimigos, adversários, nações que ali estavam poderosas, grandes e numerosas, o Senhor pelejou por eles, o Senhor, meu Deus, guerreou por eles. O Senhor os livrou, meu Pai, com mão poderosa, Senhor, de todos os seus inimigos, porque Tu és o Deus de Israel, o Deus da sua salvação, e Tu és o nosso Deus, a nossa bênção, a nossa vitória é o Senhor. O nome do Senhor é uma torre forte, Pai, a qual nós, todos aqueles que creem em Ti, na Tua palavra e no Senhor Jesus Cristo, se refugiam, Senhor. Por isso, meu Pai, o inimigo não tem poder de nos tocar, o inimigo não tem poder de nos achar, de nos encontrar, se o Senhor não permitir, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e calabachuri mi calabaçu de canta, ramai anai de calabaçu de comanagaçu de cai, tampa a boca do leão, tampa a boca da serpente, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a vitória sobre todo mal, sobre toda malignidade, sobre todo o poder das trevas, Pai. Agora nós somos filhos, Senhor. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo se tornam filhos de Deus, meu Pai, em nome de Jesus, e nós temos direitos adquiridos, meu Pai, nós temos toda sorte de bênção nas regiões celestiais, nós já fomos abençoados, meu Deus, em nome de Jesus, e que todo o poder do mal, das trevas, seja repreendido pelo poder que há neste nome, meu Pai, todo empecilho, embaraço, obras contrárias, sejam quebradas, desfeitas, anuladas, pelo poder que há neste nome, meu Pai. Senhor, nós declaramos mudança, transformação, vida e vida com abundância, meu Pai. O Senhor movendo as tuas águas, Pai, diante do problema, da dificuldade, daquilo que está se colocando como barreira, como impedimento na minha vida, na vida dele, na vida dela. Nós declaramos o mover das águas do Senhor, a mão de Deus operando milagre sobrenatural.
a cura, a libertação, meu Pai. O Senhor, meu Pai, levantando, Senhor, neste momento, nesta hora, pessoas que estão caídas, prostradas diante do inimigo, do adversário. O Senhor dando vida em meio à morte. Haja vida em meio à morte, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és a nossa bênção, a nossa vitória, e operando, Senhor, quem impedirá, meu Pai? Ori calabachure me calabaçu de canta labacheia. Emondo comandacaia sai de calabaçu de canta, Senhor. Meu Deus, tampa a boca do leão, tampa a boca da serpente, meu Pai. Coloca por terra, Senhor, meu Deus, todos esses filisteus, todos os espíritos de Judas Iscariotes, de Amã, Senhor, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a vontade de Deus se manifestando sobre as nossas vidas, porque operando, Senhor, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Ninguém aqui possa impedir os Teus pensamentos sobre as nossas vidas, meu Pai. E nós cremos na bênção e na vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, meu Pai, e Te damos graças por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ó Deus, dura para sempre, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. A Ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória, todo louvor e adoração, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai. Amém? Que Jesus te abençoe, que Jesus continue te fortalecendo, te dando graça, vida e vida com abundância, que o Senhor opere em ti, com a sua boa mão, a sua obra salvífica, a sua obra de mudança, de transformação, porque nós que tememos ao Senhor e que queremos servir a Ele, temos que ser uma nova criatura lavada e remida no seu sangue. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer forma que nós vamos servir ao Senhor. Temos que ser santificados, temos que estar no altar de Deus, temos que ter um compromisso com Ele, com a sua palavra. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não pode ter variação na nossa palavra, temos que honrar aquilo que nós falamos, E muitas vezes nós não honramos o que nós falamos, As pessoas falam que vão fazer e não fazem, as pessoas dizem que vão realizar e não realizam, as pessoas, marcam alguma coisa e não cumprem. Isso não pode acontecer para um servo de Deus e para uma serva do Senhor. Nós temos que ser fiéis naquilo que nós prometemos, ainda que nós venhamos sofrer o dano por isso, Se nós prometemos algo, temos que cumprir. Se não der, se justifique, vá até a pessoa, vá até comunique, fale, mas seja verdadeiro, Nós andamos na verdade e temos que viver na verdade da palavra de Deus. Que Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?